Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos aí no nosso ano de 80 anos, né? Vamos completar 80 anos, estamos aí rumo aos 80 anos. E nosso tema desse ano é tempo de colher. E esse é o nosso desafio para esse ano. Tempo de colher. Agora há pouco nós assistimos ao vídeo de Portas Abertas. Nós ouvimos de alguns desafios no que diz respeito à evangelização. E é realmente um grande desafio mundial. Alguém disse outro dia para uma jovem, disse assim: a Bíblia está cheia de mentira. E a jovem disse: está cheia de mentira, por que é o livro mais perseguido? Por que é o único livro no mundo que as pessoas querem proibir de ser vendido ou divulgado? Por que é que tem países que já bloquearam qualquer tipo de aplicativo que diz respeito à Bíblia? Se é o livro cheio de mentiras. Alguém disse uma vez para a missionária Edmé Williams, falou assim: olha, eu não concordo com o jeito que vocês lidam com as questões da vida. E ela disse: mas quem diz isso? Falou: está escrito nessa Bíblia. Eu falei: então tá bom, se está escrito na Bíblia, é para nós, é para nossa família. Você não precisa se preocupar com isso. A Bíblia é para nossa casa, para nossa família. É o nosso livro de regra e fé. Nós seguimos a Bíblia. Nós seguimos exatamente tudo que a Bíblia diz. Então tá bom. Se você não concorda, não tem problema. Nós respeitamos isso. A Bíblia é para nós. É que nem dentro de cada casa, né? Tem as suas regras. Não tem? Horário das crianças assistir televisão, horário de comer doce, não é? Tem tudo, tem toda regra. Toda regra. Cada casa. Na nossa casa também. Na nossa família da fé também. A nossa família da fé tem um livro que dirige a nossa vida, que é a Bíblia. E nesse livro nós encontramos algumas orientações para nós, que devemos seguir. E uma das coisas que temos falado, e começamos domingo passado, e vou dar uma sequência hoje, é razões pelas quais eu devo ir buscar outros para se unirem a nós. E assim expandir o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que eu devo ir buscar outros? Por que eu devo me mobilizar para buscar outros? Sem ofender as pessoas, sem chegar com 7 pedras na mão, como diz na molecada, com os 2 pés no peito, nada disso. Porque a mensagem ela é de poder, de transformação, mas ela é feita em amor, em amor. Hoje de manhã eu mencionei a história que o Dr. Russell Shedd contou, não é, das suas pregações, de um amigo dele, que foi falar numa conferência missionária lá entre os americanos. E deixaram depois 1 minuto apenas para ele falar. 1 minuto. E ele fez 2 perguntas. A primeira pergunta foi, porque naquela ocasião haviam 36 americanos sequestrados no Irã. Estavam lá, presos. E ele perguntou: quantos de vocês estão orando pela libertação dos 36 americanos lá no Irã? Todo mundo levantou a mão. A segunda pergunta: quantos de vocês estão orando pelos 37 milhões de iranianos que estão vivendo sob as garras do inimigo? Ninguém levantou a mão. E ele disse: vocês são mais americanos do que crentes. Nós temos razões. Nós temos motivos. Temos. Eu quero que você abra a sua Bíblia no mesmo texto da semana passada. Mesmo texto da semana passada. Primeira carta de Paulo a Timóteo,
capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 16. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo de 12 a 16. Esses aí são os auxiliares voltando, né? 1 Timóteo 1, de 12 a 16. Que está escrito assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Amém? É isso. Aqui nós encontramos muitos motivos pelos quais eu devo ir buscar outros. Você sabe da história de Paulo. Ele era um perseguidor. Nós ouvimos falar de perseguição aqui. Ele era um perseguidor lá no primeiro século. Ele consentiu na morte de um dos principais discípulos de Jesus, na praça ali em Jerusalém, por apedrejamento. Estava ali. As pessoas vinham e colocavam suas capas do lado dele, enquanto apedrejavam Estevão, achando que estavam fazendo um grande favor para Deus. Não satisfeito com isto, ele pegou a sua comitiva e foi em direção a Damasco, porque ele sabia que alguns haviam fugido para lá. Vamos lá buscá-los, trazê-los arrastados e presos em Jerusalém, vamos julgá-los aqui. E sabe qual seria o fim deles? E no meio do caminho, no trajeto, ele tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, anteriormente eu fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia. Alcancei misericórdia. Deus achou graça nele, de alguma forma, e diz aqui, ele me considerou fiel, um perseguidor. Deus olhou para ele e falou assim, esse perseguidor aí, esse homem tem um potencial incrível. Ele é poliglota. Ele tem entrado em todos os países porque ele é um cidadão romano. Ele conhece de tudo. Ele é um grande filósofo. Ele se formou na melhor universidade. É um homem extraordinário, de um potencial incrível. Deus me considerou fiel e me designou para o ministério. Olha que coisa mais interessante. Ele diz que a graça de Deus transbordou sobre ele. Transbordou sobre ele. Hoje de manhã nós mencionamos isso. Na carta dele aos Filipenses, ele diz que tudo isso que ele era, de bom, de títulos, de dinheiro, de tudo, ele diz, considerei tudo como refúgio para que eu pudesse ganhar a Cristo. E a vida dele se tornou um exemplo para os outros. Do tipo, pode olhar para mim. Façam o que eu faço. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Porque ele é um homem que passou a ser perseguido. Ele não teve um só momento de sossego ao longo dos anos em que ele foi o apóstolo aos gentios. Todo lugar que ele passava por perseguição. Tinha um grupo de pessoas que seguiam Paulo. Onde ele passava,
deixava a sua mensagem, os seus ensinos, ele ia para outra cidade, aqueles homens chegavam ali naquela cidade, naquela igreja estabelecida, e falavam assim, ó, tudo que ele ensinou para vocês não é verdade, não é desse jeito. Ele está enganando vocês, está mentindo para vocês. E sabe, eles chegaram na região da Galácia, e eles conseguiram paralisar aqueles irmãos com as mentiras deles. Aí Paulo escreve para eles a carta aos Gálatas, que você tem aí na sua Bíblia. E dizendo para eles no capítulo 3, quem vos enfeitiçou? Vocês estavam indo muito bem. Vocês estavam firmes. Quem os enfeitiçou a ponto de vocês paralisarem? Não é aquela pergunta, parou por quê? Por que parou? Porque Cristo nos chamou para a liberdade, então vamos viver a liberdade em Cristo Jesus. E ele não esmorecia diante dos seus perseguidores. E firme. Até que ele foi preso, finalmente preso. Depois de algumas vezes preso, pela última vez ele foi levado até Roma. E lá em Roma, ele não saiu mais de lá. Ele foi decapitado. Mas sabe, ele diz assim, olha, no finalzinho da sua vida, ele escreve uma de suas cartas dizendo assim, ó, eu já estou ouvindo, né, como se ele estivesse ouvindo um machado sendo afiado para a sua decapitação. Mas eu estou firme, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. É o Senhor Jesus Cristo. E ele foi então decapitado, por causa da sua fé em Cristo, de abrir mão de todas as coisas, para poder ganhar a Cristo. Então, razões para que eu vá buscar outros. Ó, o exemplo de Paulo, para mim, está mais do que suficiente. Se eu conseguir fazer alguma coisa, que alguém possa falar, oh, Paulo faz isso também, está bom demais. Eu já estou há 40 anos no ministério, eu acho que ainda não deu para falar nada disso ainda. Dizer assim, olha, Paulo fazia desse jeito, tá bom. Então que Deus me dê mais 40 anos para eu tentar. Que eu tenha mais 40, 50 anos para tentar ser assim como o apóstolo Paulo. De não se intimidar. Não se intimidar, porque nós temos uma mensagem para entregar para o mundo. Nós temos uma mensagem, nós temos um compromisso, nós estamos aqui de passagem, e você sabe disso. O apóstolo Pedro diz que nós somos forasteiros nesse mundo, estamos de passagem, que a nossa morada não é aqui, a nossa morada final não é ali no cemitério, quando colocarem o seu caixão lá. A nossa morada é na Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Quando Ele estabelecer o seu reino eterno, nós estaremos lá com Ele. Então a vida que vivemos aqui, e se fomos alcançados por essa mesma graça que alcançou o apóstolo Paulo, é porque Deus tem um propósito para nós. Deus achou graça em nós. Olha que coisa linda. Nós nascemos aqui, estamos aqui no Brasil, estamos aqui na cidade de Santos. Nós não estamos lá no Paquistão, não estamos lá, onde meus amigos lá sofreram há uns meses atrás. Mais de 300 casas foram queimadas, templos foram destruídos. Nós não estamos nesses lugares, não estamos na Nigéria, onde há 2 meses atrás incendiaram algumas casas com eles dentro. Nós não estamos lá. E mesmo assim, eles continuam. Eles continuam. E nós estamos aqui com toda a liberdade que temos. Então, algumas razões. Seguindo aí, a primeira delas, é porque todos nós estamos debaixo de um mandamento, de um comissionamento, de uma incumbência gigante, todos nós. É isso que está escrito. Quando Jesus ordena,
Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho para todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho para todas as pessoas. Oswald Smith diz aquela frase que a gente aqui conhece de cor, que a tarefa primordial da igreja é dar o evangelho ao mundo inteiro. Não é essa? Uma frase muito conhecida de Oswald Smith, naquele seu livro Paixão pelas Almas. A tarefa primordial da igreja é dar o evangelho ao mundo inteiro. Por que que nós estamos aqui? Nós podemos construir um templo lindo, um prédio maravilhoso. E se não ganharmos ninguém com isso, não valeu de nada. Não valeu de nada. Mas podemos não ter um prédio maravilhoso, mas ter muitas vidas cultuando a Deus. É isso que importa. Não cabe mais aqui. Pronto, vamos para outro lugar. Não cabe lá, pronto, vamos para outro lugar. Porque somos a igreja de Jesus Cristo. Pessoas. E nós estamos incumbidos de ir buscar outras pessoas para Jesus Cristo. Todo crente tem esta incumbência. Todo crente tem. Sabe o que eu acho interessante? Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e preguem o evangelho para todas as pessoas. Nós temos o aval dele. Temos o aval dele para isto. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu estou debaixo de uma autoridade suprema. E todos nós, eu e você, somos sacerdotes. O apóstolo Pedro diz isso na sua carta, no 2º capítulo. Todos nós somos sacerdotes. E todo sacerdote tem 3 incumbências. Todo sacerdote ministra. Ele ministra ao Senhor, ele ministra entre as pessoas e ele ministra ao mundo. Eu e você somos sacerdotes. Nós ministramos ao Senhor através da adoração. Todos nós. Você adora a Deus, não adora a Deus? Nós ministramos uns aos outros através da comunhão e da edificação. Nós amamos uns aos outros, nós nos fortalecemos, nós ensinamos uns aos outros, nós oramos uns pelos outros, nós ministramos uns aos outros. E nós ministramos ao mundo. E ministrar ao mundo é somente através da evangelização. Através da evangelização. Nós não temos escrúpulos, e nem podemos ter. Quando nós vamos em direção ao mundo, é para ganhá-los para Jesus Cristo. É para ganhá-los para Jesus Cristo. Nós não os enganamos. Nós nos usamos de conversas vazias, de bajulações, para ter a amizade por amizade. Não, nós queremos ganhá-los para Jesus Cristo. Nós somos subversivos neste mundo. Nós estamos lá no meio deles, para causar no meio deles. Para que eles também tenham fé em Jesus Cristo. Porque eu sei que, se o meu grande amigo, que eu amo tanto, não entregar a vida dele para Jesus Cristo e morrer nessa condição, ele está perdido eternamente. E eu não posso carregar esse peso de ter tido amizade com ele por muito tempo e ele não sabe nada a respeito do Evangelho. Segunda razão por que eu devo buscar as pessoas, porque na realidade é um grande privilégio. É um grande privilégio. Isaías 6:8 diz, eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me.
E nós já temos a mensagem que devemos anunciar. Olha como Deus é maravilhoso. Me coloca numa posição de privilegiado, constrangido pelo amor dele, em olhar para os desafios desse mundo, e eu falar para ele assim, eis-me aqui, envia-me. E eu vou, e sabe, ele me dá a mensagem. Olha só, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4, você vai acompanhar aí. Está escrito assim, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. O evangelho que lhes preguei. O qual vocês receberam e no qual estão firmes. O evangelho que Paulo mesmo diz lá em Romanos, nós mencionamos isso hoje de manhã várias vezes, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Olha, é isso que Paulo diz lá em Romanos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Ele está falando, primeiro, da estrutura religiosa que ele conhecia, que o povo lá conhecia, que é o judaísmo. E do grego, toda a estrutura filosófica, social, que o mundo conhecia. É para a salvação de todo mundo. De todo aquele que crê. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Por meio desse evangelho, vocês são salvos. Preste atenção nisto. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Porque, meus irmãos, falar que crê é uma coisa. Tem muita gente falando que crê. Tem muita gente falando que crê. Todo lugar, você fala, eu creio, eu creio, eu creio. Mas não estão apegados. Não estão apegados. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo, aqui está a mensagem, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A Bíblia é o nosso livro de regra e fé. É o que nós cremos, é o que nós vivemos e é o que nós pregamos. As pessoas podem não acreditar, não aceitar, achar que é um livro ultrapassado, achar que tem um monte de coisa lá na Bíblia que não tem nada a ver com agora, mas ela tem tudo a ver com agora. É segundo as Escrituras. Mas é isso. É um grande privilégio dizer para o Senhor, eis aqui a minha vida. Pode sacudir do jeito que o Senhor quiser, pode me usar do jeito que o Senhor quiser. Porque a mensagem que eu tenho que entregar é esta aqui. Pronto. Qual é a conversa? Cristo morreu por você. Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso foi feito por você, por amor a você. Você precisa de Jesus na sua vida. Outro motivo é a gente saber que quem comanda todos os nossos passos é Ele, o Senhor. É Ele. Eu acho muito lindo lá em Mateus 28, 20, a parte final que diz, e eu estarei com você todos os dias até o final de tudo. Olha que coisa linda. Ele fala, vá por todo mundo, prega o evangelho a todas as pessoas, e eu estarei com você todos os dias, até o final dos tempos. É Ele quem dirige a nossa ação, é Ele quem dirige a ação da igreja. Tem uma história aqui, na Bíblia, que é maravilhosa, da direção de Deus, do cuidado de Deus, da orientação dEle para as nossas vidas. Veja lá, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. O versículo 5 em diante. Tem um momento na vida do apóstolo Paulo que é extraordinário, que mostra a direção de Deus. Aquilo que precisamos buscar todos os dias. Olha só, versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Está vendo? Cresciam em número cada dia, porque o que importa são pessoas.
que importa são pessoas. Não é se a igreja comprou um prédio novo, se a igreja adquiriu um carro bom, se a igreja comprou uma van ou um ônibus. Não, não é nada disso, não. Isso aí pode ser tudo comprado se for útil para o ministério, se tiver necessidade para o ministério. Mas o que importa são as pessoas. E a igreja crescia em número a cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, olha que coisa, hein? Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu posso fazer os meus planos para tudo na vida. Não é isso que diz lá em Provérbios 16? Ao homem faz os planos do seu coração, mas a resposta final vem da boca do Senhor. E aqui Paulo experimentando isso na sua vida como pregador do Evangelho, como empolgado por pregar o Evangelho. Vou pregar ali naquela região. O Espírito Santo diz: ainda não. Então eu vou pregar naquela outra. Ainda não. E durante a noite o Espírito Santo fala com ele: você vai para Macedônia. E eles foram para Macedônia. Porque quem dirige a nossa vida é Ele. Quem dirige a vida da igreja é o Espírito Santo. E se nós não buscarmos a direção dele, nós não vamos para lugar algum. Ou então vamos para um monte de lugar onde ele não quer e nem mandou. E vamos fazer aquilo que ele não mandou fazer. E quantas vezes a igreja fica dando círculos, né? Volta, porque está fazendo aquilo que ele não mandou. Mas foi a sugestão do fulano de tal, foi a sugestão da irmã lá, foi isso, foi aquilo, e não sai do lugar. Eu preciso ouvir o Espírito Santo falar, porque é Ele quem manda na vida da igreja. Eu dependo da orientação do Espírito Santo. Abra lá em Efésios 6. Efésios capítulo 6, versículo 18 a 20. Olha o que Paulo está pedindo. Paulo, apóstolo Paulo, esse Paulo está pedindo. Efésios 6, 18 a 20. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, que somos nós, viu? Orem também por mim. Paulo está pedindo, ore também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Você precisa dessa oração na sua vida. Você precisa fazer essa oração na sua vida. E você precisa orar pelos irmãos todos aqui da igreja, para que eles também tenham esta mesma coragem. Destemidamente. Sabe por quê? Porque às vezes, em nome da amizade, nós vamos empurrando com a barriga. Em nome do companheirismo, nós vamos mudando vamos empurrando com a barriga. Vamos levando. Falamos sobre futebol, falamos sobre tudo na vida. Aí um dia toca o seu telefone e diz: olha, o seu amigo morreu. Mas como? Ele estava tão bom. Eu falei com ele ontem. Pois é. É triste, mas para morrer basta estar vivo. É simples assim. Acontece. Razões que me levam a buscar outros.
Eu estou debaixo do mandamento. Eu tenho uma grande incumbência na minha vida. É um grande privilégio para mim. E quem comanda a minha vida é Jesus Cristo. É o Espírito Santo que comanda a minha ação. Então eu tenho que fazer. E eu quero que você curve a sua cabeça agora. E reflita. O que é que você tem feito para que Jesus Cristo seja conhecido? Você crê no Evangelho? Você crê? E o que você tem feito para que os seus amigos também creiam? Para que seus parentes creiam? Talvez você tenha que abrir mão de muita coisa. Talvez isso seja um empecilho para você. Talvez você tenha que deixar de lado, renunciar. E é uma grande tentação às vezes. Um grande tormento na nossa vida, às vezes. Mas eu preciso pregar essa mensagem. Cristo morreu. Cristo foi sepultado. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. O que move a nossa vida é essa mensagem. E eu preciso às vezes fazer uma limpeza na minha vida, ajustar tanta coisa na minha vida. Tem tanto empecilho, tanta barreira, tanto ódio, tanto rancor. Eu não estou nem aí, né, se o outro morrer e não estiver com Cristo. Eu preciso mudar tudo isso. Eu preciso me comprometer em buscar outros. Isso dá trabalho, mas exige um exercício do amor profundo. Mas eu também preciso dar uma olhada dentro da minha vida, se de verdade eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. Se de verdade eu creio no Evangelho de Jesus. Se isso faz diferença na minha vida. Então basta você conversar com Deus e dizer para Ele: Senhor, eu quero ajustar tudo isso. Mas eu quero que o Senhor, como fez com o apóstolo Paulo, faça comigo também. Use a minha vida. Use a minha vida. No meio em que eu estou inserido, com as pessoas, na sociedade, usa a minha vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Continua mexendo conosco. Que a Tua palavra semeada no nosso coração possa germinar, possa brotar, crescer, produzir frutos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.